Sejam bem-vindos ao Kapler Entrevista, mais uma entrevista aqui no canal. E hoje eu recebo um querido amigo, uma das figuras mais importantes da política nacional, sobretudo da política paulista, Vargas Negri, que foi ministro da Saúde do governo Fernando Henrique Cardoso, prefeito de Piracicaba por 3 mandatos, secretário em várias gestões, uma figura muito importante, que conhece muito o jogo político, está há mais de 40 anos na vida pública. Muito bem-vindo aqui, Vargas, uma alegria recebê-lo aqui no canal. Tá bom, Rodolfo, obrigado pelo convite, parabéns aí pelo trabalho. Eu me coloco à sua disposição para que a gente possa conversar um pouco sobre a política nacional, um pouco sobre a economia e, sobretudo, um pouco sobre a nossa região, tá certo? Que ela passa a ser afetada muito aí pela questão desse tarifaço norte-americano. Vargas, você é uma das figuras foi uma das figuras mais importantes do PSDB, um dos quadros mais importantes. O senhor foi ministro da Saúde do governo de Fernando Henrique Cardoso, prefeito de Piracicaba por 3 mandatos, e, enfim, teve uma história aí muito vitoriosa dentro do partido. O senhor poderia fazer aí uma espécie de retrospectiva dos seus melhores momentos? Olha, eu sou praticamente fundador do PSDB, mas as figuras importantes do PSDB, o Fernando Henrique, o Mário Covas, o Serra, essas pessoas, o Geraldo Alckmin, essas pessoas que ocuparam cargos muito importantes, presidente da República, ministro, senador, deputado, governador de São Paulo. Essas pessoas é que deram toda a importância do avanço do PSDB no Brasil. Eu, como técnico e filiado ao partido, eu colaborei nas questões administrativas. Eu sempre trabalhei tecnicamente. Aqui, você pega em Piracicaba. Em Piracicaba, eu fui secretário de planejamento e já era afiliado ao PSDB. Eu fui convidado a trabalhar em Brasília, fiquei 2 anos trabalhando no FNDE, na gestão do ministro Paulo Renato, que com a equipe dele deu uma revolucionada na educação básica do Brasil e deu um avanço extremamente importante em outras áreas, com decretos, legislações, emendas constitucionais, leis, e permitiu que, ao longo da década seguinte, essas coisas avançassem. E eu tive a oportunidade de trabalhar no Ministério da Saúde. Eu sou mais da área de educação, na área regional, e eu fiquei um bom período, 6 anos da minha vida, dentro do Ministério da Saúde, no momento em que o SUS estava sendo implantado. Porque a gente não pode se esquecer que a Constituição de 88 criou o SUS. É um direito de todos e um dever do Estado, mas não deu as condições técnicas e financeiras, orçamentárias, para que o SUS fosse implantado. O Itamar teve dificuldade no início do SUS e o Fernando Henrique também teve, e eu ajudei com a equipe que tinha lá. Eu trabalhei com 2 ministros, o Albuquerque e depois o Serra, e tive a oportunidade de ficar um período como ministro, onde a gente descentralizou o financiamento do SUS, estabeleceu várias coisas, e eu, como secretário executivo, tive, evidentemente, um papel importante. E, por toda essa experiência, eu acabei vindo e fui prefeito de Piracicaba por 3 mandatos. Eu imagino que a gente tenha dado uma colaboração importante para que a cidade avançasse nos seus indicadores sociais. Então, fiquei 30 anos dentro do PSDB, mas 30 anos como técnico. Trabalhei na prefeitura, trabalhei no FDE, trabalhei na FDE em São Paulo, na CDHU, no Estado. Eu procurei, nesse período, trabalhar tecnicamente, porque a minha formação é essa. Eu sou um economista com mestrado e doutorado em economia da Unicamp, e por um bom período eu fiquei em sala de aula nos cursos de graduações. O PSDB teve um protagonismo durante anos na política brasileira. Na sua percepção, por que o partido foi perdendo espaço pouco a pouco? Olha, eu não sei, é muito difícil você ter um bom diagnóstico, mas as nossas lideranças do PSDB eram lideranças mais velhas, foram lideranças, na maioria dos casos, principalmente a paulista, pessoas que tiveram sua carreira política truncada pela ditadura.
O José Serra, com 19 anos, foi exilado, saiu um estudante, foi para o exterior. O Fernando Henrique foi para o exterior. O Mário Covas foi caçado pela ditadura. Eu já falei do Fernando Henrique, também saiu, foi para o exterior. E essas pessoas ficaram durante mais de uma década esperando e lutando pelo processo de democratização. E quando ocorre o processo de democratização, essas figuras, tecnicamente boas, politicamente bastante ativas, elas ocuparam os espaços que havia de senador, governador, ministro e presidente da República. Isso, evidentemente, deve ter dado uma pouca chance para que os mais jovens pudessem ocupar os seus espaços. Então, de repente, essas pessoas passaram a ter 80 anos, 85 anos e não teve um espaço para que os jovens pudessem avançar. E aí o PSDB acabou perdendo um pouco o protagonismo. Ele perde uma eleição, perde para governador daqui, perde ali, e os seus deputados, os seus senadores foram sair do partido e o PSDB perdeu um pouco o projeto nacional. Porque se ele tivesse um projeto nacional, eu acho que nessa polarização, entre aspas, que tem aí, ele ainda teria uma grande contribuição. Após mais de 35 anos filiado ao PSDB, é uma história muito bonita, né, vitoriosa, o senhor anunciou no mês passado, em junho deste ano, 2025, a sua filiação ao PSD. Essa mudança se deu por questões pessoais ou por uma questão de alinhamento político? Olha, eu tenho um bom relacionamento com o Gilberto Kassab e outros dirigentes do PSD, e o PSD ele tem um projeto mais ambicioso de governo do Estado de São Paulo, de participar eventualmente de candidatura de presidente da República. Ele tem quadros que podem, evidentemente, como tinha bastante atuante no PSDB, quadros que possam formular propostas para que o partido possa disputar eleições majoritárias ao longo dos próximos anos. E eu acho que dentro do que aqui de Piracicaba, que foi prefeito por 3 mandatos, acho que deu uma colaboração, deu uma boa participação no avanço urbano e social da cidade, e a minha ida ao PSD pode, evidentemente, dar uma contribuição a isso, pela experiência que nós temos e pelo relacionamento que nós temos com a direção partidária. E depois, na minha filiação, eu verifiquei que muitos colegas do PSDB, que foram deputados estaduais, deputados federais, secretário de Estado, prefeitos do interior de São Paulo, essas pessoas também, pelo seu modo, pela sua conjuntura política, também deixaram o PSDB e se filiaram ao PSD. Eu me senti muito em casa, revendo vários colegas do interior de São Paulo que já há algum tempo estavam no PSD e outros que se filiaram recentemente. O senhor tem um bom relacionamento com o Kassab. O convite partiu dele ou de lideranças estaduais do partido? Não, partiu dele. É claro que teve toda uma articulação de amigos em comum. Não se esqueça que o Kassab ele foi vice-prefeito de São Paulo na chapa do Serra. O Serra foi prefeito de São Paulo pela PSDB, o Kassab foi seu vice, o Serra deixa o cargo de prefeito de São Paulo para ser candidato a governador, e o Kassab assume a prefeitura de São Paulo e se elege. Então, eu participei muito dessas conversas, das minhas articulações em São Paulo, e conheço o Kassab desde o primeiro mandato dele de deputado federal. Eu era secretário executivo do Ministério da Saúde, ele era deputado federal, e a gente teve boas participações de coisas pela saúde no interior do Estado de São Paulo, como tive com os demais deputados que passaram por Brasília naquele período. O senhor foi prefeito de Piracicaba por 3 mandatos. 3 mandatos. É muito popular na cidade de Piracicaba e na região metropolitana de Piracicaba. Todas as pessoas te conhecem, muitas pessoas gostam muito do senhor. O senhor sonha em voltar à prefeitura de Piracicaba? Eu acho que eu já dei uma boa colaboração à cidade de Piracicaba, mas em cargo político você nunca fala não. Às vezes o cavalo passa arreado, o pessoal quer, mas há um sentimento que a nossa gestão foi uma boa gestão. Eu digo, pela experiência, tem forma de você avaliar essas coisas. Um prefeito, quando ele tem a oportunidade de exercer o cargo,
ele tem que fazer o máximo que ele puder, porque os 4 anos passam rápido. E aí você tem que avançar no indicador de educação, colocar a criançada dentro de creche, dentro da pré-escola, no ensino fundamental tem que fazer avanços no IDEB ou no Saresp, você tem que fazer coisa no saneamento. O Brasil, lamentavelmente, deve à população brasileira por não ter um saneamento de forma adequada. Então, se você exerce o cargo de prefeito, você tem oportunidade de botar água na torneira das casas, tirar o esgoto das comunidades mais pobres. E eu, no mandato de prefeito, diferente da maioria dos prefeitos, eu fui eleito prefeito no auge da minha carreira administrativa. Eu vejo muitos prefeitos bons, mas vai eleito com 30 anos, com 35 anos, ainda não tem experiência, maturidade para fazer tudo o que ele quer fazer. Eu saí de um cargo federal, de um cargo estadual e vim ser prefeito. Então, esse conhecimento permitiu levar Piracicaba a uma referência nacional. Se você olhar, uma coisa que eu gosto de falar muito, Rodolfo, é o seguinte, o Plano Nacional da Educação, feito há 10 anos atrás, o que ele dizia? Os municípios têm que, em 10 anos, atender 50% das crianças nas creches. 0 a 3 anos. O plano deu 10 anos para você fazer isso. Bom, passou 10 anos, não chegou a 40%. Entendeu? A maioria dos prefeitos não conseguiu fazer isso. São Paulo chegou na trave. 48, 49, mas na trave. Está São Paulo na média. Piracicaba passou de 65%. Isso é uma coisa que me orgulha. Eu sabia direito, tem que fazer investimento, faz creche, contrata professor, faz concurso, aquela coisa toda. Então, hoje, o indicador de saúde em Piracicaba, se você pegar os 100 maiores municípios do Brasil, o nosso indicador é o melhor. Saneamento básico é a mesma coisa, tem um plano nacional. Olha, no ano 2033, tem que ter 100% de água e 99% de coleta de esgoto e tratamento de esgoto. Vai chegar em 2033, não vai conseguir atingir a meta. Nós já chegamos nessa meta já há uns 8 anos, porque o Serviço Municipal de Água e Esgoto fez os seus investimentos e o censo mostrou. Nós estamos com 98%, 99% de coleta de esgoto na cidade. Não é pouca coisa. Sabendo que durante a pandemia de 2020 e 2021 surgiram alguns núcleos de habitações precárias, algumas novas favelas. As pessoas perderam emprego, perderam a renda, não. Vai fazer o quê? Vai para um local inadequado do ponto de vista de habitação e o saneamento desse pessoal ficou também inadequado. E o setor público, nesses últimos anos, em Piracicaba, pelo menos, não deu atenção devida a essas pessoas. Então, eu poderia citar uma série de indicadores que coloca Piracicaba numa posição confortável. Não quer dizer que resolveu todos os problemas, mas na comparação com os municípios, você tem que comparar a Piracicaba com os municípios do meu porte. Tem que comparar com Sorocaba, com Ribeirão, com Rio Claro, com Limeira, com Jundiaí, com São José dos Campos. Piracicaba fica sempre entre os 3 melhores indicadores do Brasil. Já chegou a ser o primeiro lugar entre os 100 maiores municípios do Brasil. Vargas, uma pergunta que não quer calar. Há a possibilidade do senhor disputar um cargo na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal? Claro que há. As pessoas ficam falando, conversando. Eu ajo um pouco como mineiro, fico ouvindo coisa, dá uma olhada. Mas onde você vai, as pessoas falam de usar um pouco essa experiência política administrativa para exercer um cargo de deputado, seja deputado estadual ou deputado federal. Nós estamos na região metropolitana de Piracicaba. Eu ajudei a fazer um estudo socioeconômico para a criação das regiões, de algumas regiões administrativas e algumas regiões metropolitanas. E a região ela tem que ter representatividade. Esta região de Piracicaba, não a região metropolitana toda, mas a região de Piracicaba, com seus 8, 9 municípios do entorno, que é São Pedro, Chanqueada, Iracemápolis, Rio das Pedras, Capivari, Saltinho, Santa Maria, nós chegamos a ter 3 deputados estaduais. Hoje tem 2. Nós chegamos a ter 2 ou 3 deputados federais, hoje não tem nenhum. Então, o cidadão, o eleitor piracicabano e o cidadão regional, ele fica perguntando por que nós não temos uma representação.
O que tem que fazer para ter a habilitação? Aí o nome do bairro aparece. Não, você foi prefeito, aquela coisa toda. Oh, por que você não sai para o cargo de deputado? Coisa que eu estou avaliando. Eu discuti muito isso com meus colegas do PSD, discuti muito isso com o Gilberto Kassab, e isso tem uma chance relativamente boa. Agora, tem que organizar, tem que fazer, porque eleição de deputado é completamente diferente de uma eleição de prefeito. Nesse sentido, seus olhos estão mais voltados para a Assembleia Legislativa ou para o Congresso Nacional? Olha, quando eu vejo esse negócio do tarifaço, que saiu aqui, me dá mais vontade de a questão federal, porque a região ficou órfã, e o tarifaço vai afetar de forma significativa a situação de algumas empresas e de alguns setores regionais. Você não tem um deputado que discuta essa coisa. Tá certo? A região metropolitana de Piracicaba tem apenas o deputado federal lá em Limeira. Tá certo? E ele, evidentemente, ele cuida das questões de Limeira, faz até um bom trabalho, mas você tem uma região que tem 1,5 milhão de habitantes e não tem uma representação que possa discutir essa coisa dentro da Comissão de Relações Exteriores da Câmara Federal, por exemplo. Barjas, como o senhor avalia a atual gestão municipal de Piracicaba nesses primeiros meses? Está avançando ou estagnando? Eu evito de ficar discutindo. Eu fui prefeito. Eu sei o que é fazer oposição. E o prefeito quer fazer tal. O que eu percebo é que ainda não... as propostas do atual prefeito, da sua equipe, não deslancharam. Essa é a minha percepção. Colocou uma equipe de trabalho nova, algumas pessoas que não conhecem de forma adequada a cidade, e aqueles que são da cidade não têm experiência política, administrativa pública. Então você vê que passou os primeiros 6 meses, você não tem muita novidade. Agora, o mandato é um mandato de 4 anos. A gente espera que a administração faça aquelas coisas que prometeu na campanha. É claro que não vai conseguir fazer tudo que prometeu na campanha. Na campanha promete muita coisa, mas tem coisas importantes para fazer no saneamento básico, tem coisas importantes para fazer na saúde. A saúde, o sul de Piracicaba é referência regional. Você vê, tem uma reclamação que não tem tamanho. É na UPA, na UBS, é no centro de especialidade. E se o pessoal tiver um pouco de garra, um pouco de compromisso, o prefeito eleito ele tem experiência, ele foi prefeito de Charqueada, ele foi prefeito de São Pedro, só que aqui é mais complexo. Não é a mesma coisa. Tem que botar o pessoal para conversa. Vocês estão no mesmo partido. O senhor se filiou ao PSD. Vocês estão juntos ou o senhor continua sendo oposição? Eu não faço oposição. Eu quero verificar o melhor para a cidade. Eu tenho uma articulação com o PSD de São Paulo. Não faço parte ainda do diretório municipal. Não tenho cargo no executivo. Não tenho cargo no diretório. Não tenho cargo na administração municipal. Eu espero que o prefeito ele possa deslanchar, fazer aquelas coisas que ele se comprometeu na campanha, porque se ele for bem, a cidade ganha. Se ele for bem, as pessoas que dependem do serviço público estão ganhando. Agora, se ele for mal, a cidade toda perde. Há pouco o senhor mencionou aqui, na nossa conversa, a questão do tarifaço imposto por Donald Trump aos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos, 50%. Ontem, o Lula assinou o decreto de reciprocidade econômica, então deu uma resposta, digamos, à altura, apesar de não citar o nome dos Estados Unidos. Como o senhor avalia essa decisão do governo federal? Isso já estava mais ou menos entabulado, porque a questão do tarifaço do Trump já foi em janeiro. Já começou fazendo, e as pessoas ficam muito apreensivas com a posição do presidente dos Estados Unidos, porque ele fala uma coisa e depois ele faz outra. Ele faz um tarifaço e depois ele revoga. Então, eu acho que ele fica testando o que acontece. Você vê, tanto é que o governo brasileiro, as autoridades, não ficaram pilhadas. Olha, esse negócio vai até 1º de agosto, vamos verificar. Mas o governo, eu conheço muito bem o Geraldo Alckmin, que é o secretário da Indústria e Comércio, conheço um pouco o trabalho do Haddad. Eu acho que essas pessoas vão esperar o momento oportuno e, se preciso for, tem que defender a empresa brasileira. E a gente, às vezes, não tem ideia do que significa esse tarifaço. Se ele prosperar no dia 1º de agosto,
terá um impacto em algumas regiões. Porque a gente olha lá, o Brasil, o São Paulo exporta 40 bilhões de dólares, uma boa parte disso é para os Estados Unidos. Mas quem exporta não é a região metropolitana de São Paulo, não é a capital. Quem exporta é quem está no interior, é a indústria, é a agricultura, o agronegócio. Isso está no interior. Você pega lá, São José dos Campos, exporta aquele avião, vai afetar a Embraer lá. Aqui em Piracicaba, quem exporta? Quem exporta aqui em Piracicaba é a Caterpillar. Quem exporta aqui é a Raiz. Quem exporta aqui é a CJ. Pouca gente sabe. Lá no distrito Noroeste, uma empresa coreana chamada CJ. Que é gigante, muito grande. Gigante. Ela é uma grande exportadora dos Estados Unidos. Ela exporta lisina, que é um subproduto para a ração animal. Ela pode ser afetada. Você pega a Raizen, ela exporta, na nossa região, ela exporta o açúcar. Você vai em Limeira, Arara, você tem a exportação de suco de laranja. Tá certo? Pode fazer, afeta pouco a economia nacional, pode ser, mas no micro vai afetar bastante. Entrando em vigor essa medida, esse tarifaço, podemos fazer uma previsão aqui na região metropolitana de Piracicaba de que muitos empregos serão perdidos? Não, eu acho que não. Na questão de perdida, porque todo mundo se acerta. Você tem, na nossa região metropolitana, você tem uns 20 e poucos municípios. 7 são exportadores. Vai afetar muito a região. Isso, e afeta. É claro, quem exporta mais é Piracicaba. Depois é Limeira, por conta do suco de laranja. Mas Rio Claro exporta um pouco, Iracemapa exporta um pouco, Araras exporta um pouco, Santa Getúlio exporta um pouco. Vai afetar. Quem vai afetar, a cidade vai sentir mais, a empresa vai sentir mais. Agora, o que a gente espera, e não tem ninguém com falta de conhecimento nesse setor. Os seus técnicos estão discutindo com os técnicos nos Estados Unidos, quem exporta para os Estados Unidos está conversando com o importador dos Estados Unidos, quer dizer, você tem que fazer toda uma pressão técnica e econômica para suavizar isso. Eu espero que chegue no dia 1º de agosto, muita coisa se resolve, parte das tarifas elas possam ser rebaixadas, e o que não puder ser rebaixada pode ser prolongada para dar um tempo para que possa essas empresas se acomodar. Agora, os Estados Unidos também é o que mais vai sofrer. Ele importa café brasileiro de São Paulo. Vai comprar na onde café da noite do dia? Encareceu o produto. Tem um superávit comercial. Né? Então, assim, o suco de laranja e o café tem que fazer. Vai ter que comprar. O sobrepreço vai afetar, evidentemente, os consumidores na economia norte-americana. Na questão de manufaturado, é um pouco mais delicado. Você pode, com o tempo, verificar outros produtores. Olha a contradição. A Caterpillar é norte-americana, tem a base aqui na cidade de Piracicaba e exporta para o mercado americano. Claro que a Caterpillar norte-americana está preocupada com isso, está conversando com as autoridades para dar uma suavizada nisso. Eu acredito que, com diplomacia, com muito diálogo, boa parte desse problema se resolve. E se não se resolver, vai afetar muitas empresas do interior do estado de São Paulo e na nossa região específica. E a gente não tem, a importância, não tem um deputado estadual nessa região discutindo com a Comissão de Relações Exteriores. Essa questão em Brasília. É muito importante. Tá certo? Para o país e para a nossa região. Vai lá e discute a Comissão de Relações Exteriores. A Comissão de Relações Exteriores da Câmara Federal discute com a Comissão de Relações Exteriores norte-americana. Você não tem. Espero que o deputado lá de Limeira, que é um bom deputado, faça um pouco, às vezes, desse negócio aí. O presidente Lula, ele esteve e está muito envolvido com os BRICS, andou falando muito sobre desdolarização, por conta desses seus comportamentos, dessas suas atitudes, também por estabelecer uma política econômica mais protecionista. Por conta disso, houve uma reação por parte do Donald Trump, que é um político errático, imprevisível, agressivo. A gente não sabe muito bem o que passa assim, na cabeça dele. Ele enviou uma carta para o Lula, essa carta, enfim, é de domínio público, aí todo mundo pode ter acesso e lê-la. Na carta ele inclui alguns fatores políticos e de política doméstica, ou seja, a questão do caso Bolsonaro,
né, o modo como o Bolsonaro está sendo tratado, que segundo ele está sendo tratado de maneira equivocada, está sendo perseguido. O senhor acha mesmo que esse tarifaço imposto por Trump é muito mais por motivação política ou é estritamente por questões econômicas? Ele apenas usou isso como ali um motivo para justificar aí a sua medida. Ele já fez isso no início do mandato. Então ele joga. Ele é um bom jogador, blefa algumas vezes. Não sei se ele está jogando com seriedade ou está testando. O que foi incômodo na posição dele foi fazer um atrelamento da questão política no Brasil. Esse aqui é um país soberano, que não é o quintal dos Estados Unidos. No imperialismo norte-americano não tem influência sobre a sociedade brasileira. Aqui é democrático, tem presidente, tem Congresso Nacional, tem Supremo Tribunal, essas coisas funcionam relativamente bem. Certo? Você pode criticar aqui ou colar, mas a democracia brasileira ela funciona. Você coloca, eu vou dizer assim, pensar em voz alta aqui. O que aconteceu na data de ontem? A Procuradoria-Geral da República fez a denúncia contra os armadores do golpe. Qual é o debate que está tendo hoje? O tarifaço. Assim, não se fala mais na tentativa de golpe. Isso. O tarifaço encobriu o debate a respeito da tentativa de golpe. O tarifaço anunciado no final da semana passada. A imprensa estaria discutindo isso. Estaria discutindo hoje. Né? Então, pode ser que isso também tenha sido articulado para desviar um pouco a atenção dessas coisas. É uma hipótese para ser pensada. O senhor acredita que foi um tiro no pé, no pé da própria direita? Olha, o Lula, inclusive, saiu hoje, né? O Lula parece figurar aí com uma boa popularidade. O que é muito constrangedor é um deputado eleito por São Paulo fazendo essas articulações. E sabe qual que é o deputado mais votado em Piracicaba? É esse deputado que está nos Estados Unidos. E olha o azar da região de Piracicaba. Os dois deputados mais votados em Piracicaba, um está asilado nos Estados Unidos, outro está escondido na Itália. E são os dois mais votados em Piracicaba. E para a gente chegar ao final aqui, Barjas, o que te motiva a continuar na vida pública? Tem algo que o senhor ainda deseja realizar, que ainda não realizou? Tudo é uma questão de oportunidades. Assim, se eu voltasse um dia a ser prefeito da cidade de Piracicaba, olha, eu fui prefeito. Eu falo para todos os prefeitos, dei muita palestra. Você faz, está sendo devendo. Por quê? Isso aqui é um país rico. A renda per capita brasileira é baixa. A renda tributária per capita também é baixa. Você pega o orçamento e fala, nossa, tem lá 3 bilhões. Dá para fazer pouca coisa. O nível de investimento que um prefeito tem é muito pequeno. Então, ele tem 4 anos, e eventualmente ele pode ter 8 para poder fazer isso. Então, se um dia eu voltasse a ser prefeito, era continuar na mesma batida. Você tem que propiciar investimentos sociais para as famílias de baixa renda que dependem do sistema único de saúde, da educação básica, do saneamento. Não tem muita novidade, tá certo? Se eu vejo o debate no Congresso Nacional, muita gente discutindo o gasto público, gastança, aquela coisa toda. Olha, eu fui um professor da Unimep, de economia, fui um professor da Unicamp, tenho trabalhos publicados nessa área. Não está sobrando dinheiro na educação, não está sobrando dinheiro na saúde, está faltando. Se eu tivesse a oportunidade de um dia estar lá, eu iria fazer essa discussão. O Sistema Único de Saúde do Brasil ele é subfinanciado. Os prefeitos, os governadores e o próprio Ministério da Saúde não conseguem atender de forma adequada a população que depende do sistema de saúde. 75% da população brasileira depende do SUS. Então, precisa de mais dinheiro para remédio, mais dinheiro para internação, mais dinheiro para vacinação, mais dinheiro para consulta, mais dinheiro para exame de laboratório, tá certo? E eu vejo o debate. Está sobrando dinheiro, vamos cortar. E olha, eu falar para o público, há toda uma discussão a respeito da vinculação dos tributos para a saúde e para a educação. Eu ouço essa história há mais de 20 anos. Na hora que tem uma crise, não, que tem que desvincular o dinheiro da saúde. Se desvincular o dinheiro da saúde, vai cortar dinheiro da saúde. Se desvincular o dinheiro da educação, vai cortar dinheiro da educação.
a vinculação tributária para a saúde e para a educação é um seguro para essas duas áreas sociais importantes. E eu sou um dos poucos economistas que defendo isso. Defendi no Congresso, defendi na minha vida, defendi na universidade, defendi no seminário e continuo defendendo. A sociedade tem que prestar bastante atenção na importância da educação básica com dinheiro público do Estado, do município e da União, e tem que prestar muito mais atenção no orçamento da saúde do município, do Estado e da União, porque os prefeitos se viram nos 30 para atender. Os governadores também e o Ministério também. O dinheiro que o Ministério tem não é suficiente para atender toda a demanda. Se tem que fazer um debate, tem que fazer um debate para dar estabilidade e crescimento aos investimentos na saúde por duas razões. A primeira é que a tecnologia na saúde ela não economiza, aumenta gasto. Eu dei aula de economia industrial. Você dá aula, você fala assim, a tecnologia vai reduzir custo. Na saúde, a tecnologia vai aumentar custo. Tá? Cada vez tem um equipamento novo, um técnico novo, um medicamento novo, vacina nova, remédio novo, custa mais. E depois, graças a Deus, a população está vivendo mais. Então, se a população está vivendo mais, ela vai ter 75 anos, 80 anos, 90 anos, 95 anos, ela precisa de mais cuidado da saúde. Quem vai pagar essa conta? Muito obrigado, Bajas, pela generosidade em me atender, conceder essa entrevista. Te agradeço muito de coração. Espero contar com a sua participação em outras oportunidades aqui. Sua última mensagem aí para os nossos inscritos no canal. Não, eu só queria agradecer a primeira oportunidade, a deferência que você fez com relação à minha pessoa, me dá a oportunidade de discutir essas coisas, e agradecer também a forma como você faz as perguntas, você pega leve, não tem grande pressão, certo? Deixa o entrevistado bastante tranquilo. Eu achei que eu peguei pesado, mas você achou que eu peguei leve? Então tá bom. Gente, é isso. Encerramos aqui mais um Kapler Entrevista aqui no canal. Eu gostaria de pedir para você que está nos assistindo, nos acompanhando, se inscreva no canal, deixe um like, é importante deixar um like para que esse canal cresça e apareça. Então você deixe um like para que isso aconteça. Compartilhe o link com mais pessoas e ative o sininho para receber as notificações. Valeu, gente, até o próximo Kapler Entrevista.